Olá, vamos hoje visualizar como fazer uma série temporal no Origin Canvas. Então, o que é uma série temporal? Se você tem um conjunto de dados, o conjunto dos atributos é a data e hora, né? Então você consegue fazer com que um algoritmo de aprendizado de séries temporais ele consiga entender o comportamento, né, as características dos demais campos. E aí vamos ver que existem vários gráficos que podem ser utilizados para mostrar. Então, o primeiro componente que nós vamos adicionar é o componente File. E nesse componente a gente vai adicionar aqui um arquivo, né, que é de clima. Né? Então, vamos usar esse arquivo para treinamento de climas. Então, esse arquivo ele tem um campo data, né? E tem outros 4 campos, que é a temperatura média, a umidade, a velocidade do vento e a pressão média. Né? Então, todos eles aqui são features. Né? Então, vamos olhar esses dados. Vou colocar aqui um data table. Então, nós temos aqui a data, a temperatura média, a umidade, a velocidade do vento e a pressão. Então, vejam que esse arquivo ele tem 1462 instâncias, né? São linhas, registros. Não tem nenhum dado faltando e tem 5 features, né? 5 campos. Então, vamos agora fazer com que esses dados sejam convertidos ou tratados, melhor dizendo, como uma série temporal. Então, para fazer isso, eu venho aqui para essa aba e vamos marcar aqui como uma série temporal. Então, quando a gente faz isso, né, a gente especifica qual o atributo que vai ser o atributo sequencial. Né? Então, é o nosso campo aqui do tipo data. Agora, o que a gente pode fazer? Eu posso verificar esses dados de várias formas. Eu tenho várias possíveis visualizações. Então, eu vou fazer a visualização aqui de um gráfico de linhas. Então, vamos procurar esse gráfico aqui, o Line Chart. Então, marcado aqui, né, nosso componente de série temporal. Vou dar o OK. E vejam que nesse gráfico, tá, eu tenho 3 visualizações aqui. Tá? Essa primeira visualização em relação à temperatura média, a segunda em relação à umidade e temos essa terceira em relação à velocidade do vento. Posso adicionar mais uma e essa próxima vai ser em relação à pressão média. Então vejam que em relação aos anos, né, de 2013 até 2017, que é o período que nós temos nos dados, esse foi o comportamento da temperatura média, o comportamento da umidade, o comportamento da velocidade do vento e da pressão. Se formos olhar cada um desses gráficos, eu vou maximizar aqui, tá? Se botarmos o apontador sobre as linhas, né, nós vamos ver aqui, tá, as temperaturas, as umidades e a velocidade do vento em cada um desses períodos. Nesse gráfico você consegue ver tanto as temperaturas médias daquele período, daquela data, como também fazer a inferência sobre os demais dados. Veja que houve um pico aqui, ó, no dia 28 de março de 2016. A pressão, isso aqui pode ser um outliner, né? Isso aqui pode ser uma falha no sensor. Bom, então essa é uma das formas de visualização, através do Line Chart.
A gente pode ver aqui um outro gráfico, que é o chamado periodograma. Vamos vê-lo aqui. E vamos ver aquela informação temporal dentro do período. Então, veja aqui, a temperatura média, tá, dentro desse período está sendo visualizada nesse gráfico. Vejam que você pode visualizar os demais atributos, né? Então, com esse gráfico nós temos essa visualização. E se segurar o Shift e sair clicando nos demais atributos, você tem as outras informações. Outro gráfico que você pode utilizar é o de correlação, né? O correlograma. Então, vamos vê-lo. Então, aqui você tem uma correlação, né, da temperatura média, né, dentro dos períodos, né. Você pode ver os outros atributos, ou segurando no Shift e incrementando mais informações com os demais atributos. E também existe um outro gráfico de espiral, onde você pode ter essas mesmas informações em relação ao eixo Y, que você pode definir se você quer anos, meses, dias, e quem é que vai ficar no radial, né? Bom, o que você pode fazer além de observar os dados que foram usados aqui? Então, nós podemos usar esses dados de uma série temporal para fazer um treinamento e aí a gente fazer uma verificação. Então, podemos, com dados, fazer um treinamento de máquina. Se conhecemos, então, esses dados, nós podemos classificá-los. Então, é um treinamento supervisionado. E, com base nessa classificação, nesse aprendizado, nós podemos fazer uma predição. Então, eu vou usar aqui 3 bases de dados. Eu vou colocar aqui 3 files para visualizarmos esses dados. Eu vou botar aqui um file e vou usar uma base para treinamento. Vou usar esse aqui, clima treinar. Então, vejam os campos, né, que a gente já visualizou anteriormente. Vou botar um outro file. Esse segundo aqui, eu vou usar uma base para testar. Então, são os mesmos campos. E o terceiro file, vamos usar uma base para validar. Aqui está. Eu vou explicar agora esses dados, para a gente entender o que é que vai ser feito. Tá? Vou ligar aqui com table, ligar aqui com data table, ligar com data table. O primeiro file é o nosso arquivo, tá? Que tem os dados para treinamento. A gente tem 1462 registros, que vai desde 2013 até 2016. A gente ainda pegou um dado aqui de 2017 que vamos testar o treinamento para ver se ele realmente aprendeu. Então ele vai aqui sugerir as temperaturas médias desses dias com base no que ele aprendeu nos dias dos anos anteriores, de 2013 a 2017. E vamos validar se a predição que a máquina fez, ela teve uma boa assertividade, né? Ela conseguiu predizer mais próximo da realidade ou não. Por quê? Então a gente vai conseguir fazer
essa análise se a predição realmente se comportou com o que aconteceu em 2017 em termos de temperatura. Então, lembrando que para um treinamento supervisionado, a gente precisa primeiro testar qual vai ser o melhor algoritmo, né, que resolve problemas de classificação. Por enquanto, essas outras bases eu vou retirar. Então, agora vamos colocar alguns algoritmos para a gente testar qual o melhor. Lembre-se que sempre a gente tem que avaliar quais são os melhores algoritmos para o treinamento. Então, eu vou botar aqui. Para esse treinamento, eu vou botar uma árvore de decisão, vou botar um Random Forest, vou botar um SVM, vou botar uma regressão logística, vou botar uma rede neural. Então, esses são, vamos tirar aqui, para ficar só com os modelos. Vou diminuir também, para a gente ter Ctrl menos, ter uma área maior de trabalho. Botar os modelos mais perto aqui. E vamos analisar todos esses modelos. Simplesmente eu vou ligar a minha base de dados, né? File com a árvore de decisão. Veja que como esses dados aqui, certo? Vamos ver o que ele diz. Não foi colocado um target, né? Como esses dados eu não tinha definido o target, então ele não tem como fazer o treinamento supervisionado. O meu target vai ser a temperatura média. É o que eu quero que ele aprenda, né? Então eu vou botar aqui o target como a temperatura média e vou aplicar. Automaticamente ele já tirou aquele alerta. O erro, na verdade, a mensagem de erro. Quando é amarelinho, um xizinho com exclamação amarelinha, é um alerta, ele vai rodar, mas quando está com um X vermelho, é erro, ele não executa. Botei aqui no Random Forest, né? Vamos ligar também ao Support Vector Machine e vamos ligar a uma regressão logística, que ele deu um erro na regressão logística. Vamos ver qual é o erro. Esperado uma variável categórica. A regressão logística pede uma variável categórica que não temos nesse modelo. Então eu vou tirar aqui a regressão logística. E vamos ligar aqui a uma rede neural. Então, para que possamos ver qual desses 4 modelos que foram escolhidos está tendo a melhor acurácia, a melhor taxa de aprendizagem, então eu vou colocar aqui o componente de Test and Score. Então, vamos ligar agora cada um desses modelos ao Test and Score e vamos ligar também o conjunto de dados. Vou baixar aqui. Vamos ligar o conjunto de dados ao Test and Score. Ele agora está fazendo o teste e a avaliação para dar o score. Então vejam que ele trouxe, né, essas métricas. Então as métricas foram: nós temos o MSE, que é o erro médio quadrado. Nós temos o RMSE, que é a raiz do erro médio quadrado. Nós temos aqui o erro médio absoluto e temos aqui o coeficiente de determinação. Vejam que são outras métricas, né? Já verificamos em outras aulas que existe a acurácia, que é a mais utilizada, existe a curva ROC, existe a matriz confusão, e aqui nós temos exemplos de outros erros, de outras métricas. E aqui temos exemplo de outras métricas. Dessas aqui, a que nós verificamos em termos de semelhança com a acurácia, quer dizer, aquela que tem maior valor, que está tendo o melhor desempenho, é esse coeficiente de determinação. Veja que, dessa forma,
né, com esse método de treinamento, para esses modelos, a que teve o melhor desempenho foi a Random Forest. Certo? Todas as demais métricas aqui, o erro médio, a raiz do erro médio e o erro médio absoluto, certo? Elas, aqui tem o menor valor, é aquela que tem melhor desempenho. Então vejam que se a gente colocar em ordem decrescente, né, o coeficiente de determinação, que está com 0,93, quer dizer, 93%, nas demais métricas, as que têm o menor valor são as que têm a melhor desenvoltura, certo? Então, são os melhores modelos. E com essa forma de treinar e testar, Random Forest se saiu melhor. Mas vamos mudar a forma de treinamento. Eu vou querer agora treinar um conjunto de dados, sabe, que eu vou botar aqui 60%. Então vamos botar aqui 60%. E esse conjunto de dados de 60%, ele vai repetir isso 10 vezes. Então, na hora que eu mudo, eu vou verificar a minha nova avaliação. E vejam que o Random Forest ainda continua sendo o melhor modelo. Coeficiente de determinação como a raiz do erro médio, certo? Quadrado. Então, esse aqui é o melhor modelo. Depois de testado, né, fazendo as várias configurações, né, vamos visualizar esses dados, né, dos vários modelos. Então, eu vou colocar aqui um Data Table e vamos visualizar. Com base nessas características, né, de pressão média, velocidade do vento, umidade, data, o que nós queríamos é que ele acertasse, né, a temperatura média. Ele aprendesse o comportamento, né, as características da temperatura média. Então, veja que a temperatura média que foi dado aqui, né, para esse dia, foi de 35,875. O que foi oferecido pelo Random Forest foi a melhor, né? O Random Forest chegou em 35,658. Melhor do que a árvore de decisão, que o SVM, que a rede neural de teste, né? Vamos buscar a base de dados de teste. Essa base de dados de teste, ela tem esses dados aqui, né? Que é a umidade, a velocidade do vento, a pressão das datas aqui. E não tem a temperatura média. O que eu quero é que ele dê a sugestão da temperatura média, ele dê a previsão da temperatura média com base no aprendizado que ele teve. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar esse nosso arquivo com um componente de predição. Então, eu vou botar aqui o preditor e vou ligar os nossos dados ao preditor. E pegar o modelo campeão e ligar ao preditor. Vamos ver quais são as informações que ele vai nos fornecer. Então, com base na pressão média, na velocidade do vento, na umidade, a temperatura que ele está sugerindo pelo Random Forest para essas datas, vou botar aqui, a temperatura que ele sugeriu para essas datas, certo? Foram essas. Então, essas daqui são as temperaturas. Agora, será que a previsão que ele fez, com base nessa predição no preditor, ela foi correta? Então, a gente tem agora como validar
esses valores sugeridos. Ele sugeriu que no dia 1º de janeiro de 2017 fez 27 graus, temperatura média de 27. No dia 2 de janeiro fez 16, dia 3 de janeiro fez 15 e assim sucessivamente. Eu tenho um outro arquivo, vou botar aqui. Eu tenho um outro arquivo que tem as temperaturas que realmente foram aferidas nesse ano, que é esse aqui de validar. Clima validar. Então vamos ver as temperaturas que realmente aconteceram. Quando eu boto esse arquivo e vou olhar, vamos classificar aqui em ordem crescente, certo? A temperatura de janeiro de 2017 foi 15 graus. Vamos ver qual foi a temperatura que o preditor, com base no aprendizado, nos sugeriu. Então, vamos abrir aqui. Essa é a visão do preditor, certo? Então, vamos fechar aqui, para a gente deixar do lado e vamos comparar, certo? Então, vou deixar aqui as duas e deixar aqui. Então, em janeiro de 1º de janeiro de 2017, a temperatura foi 15 graus. O modelo nos disse que iria fazer 27 graus. Errou, né? Errou bastante. Já ele disse que no dia 2 de janeiro ia fazer 18 graus e fez 16, não errou tanto. No dia 3 de janeiro, ele disse que ia fazer 17, né? Ele disse que ia fazer 15 e fez 17. No dia 4, ele disse que ia fazer 17 e no dia 4 fez 18. No dia 5, ele disse que ia fazer 18, no dia 5 fez 18 graus. No dia 6, ele disse que ia fazer 15, no dia 6 fez 19. Então, errou bastante. No dia 7, ele disse que ia fazer 14 e fez 14.